segue falando de segurança pública porque o aumento das tensões no Equador fez com que a Polícia Federal aumentasse ainda mais o combate ao narcotráfico aqui no Brasil. Com isso, a corporação conseguiu mapear novas rotas de envio de drogas para a Europa, além de caminhos dentro do próprio Brasil. Os investigadores também identificaram novas rotas que envolvem países da América do Sul, entre eles o próprio Equador, onde a criminalidade ligada ao tráfico é responsável por uma onda inédita de violência. Vamos começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo, novas rotas do tráfico de drogas, um país do tamanho do Brasil, né, com tanta diversidade, biomas, milhares de quilômetros de fronteira com outros países, tudo isso acaba dificultando o trabalho das forças de segurança. Somado a isso, organizações que atuam como verdadeiras empresas. O que lhe parece fundamental no enfrentamento ao narcotráfico? Neto, é uma disputa desigual. Esse é o grande problema. O Brasil, sim, de fato, tem fronteiras imensas, são milhares de quilômetros, tanto de fronteira seca quanto também de costa, e isso exige um monitoramento bastante avançado. O problema é que, quando a gente olha para a sofisticação dessa entidade multinacional que consegue fazer parcerias em todos os países, usar a mais avançada tecnologia para viabilizar os seus negócios, tanto para o transporte, a movimentação de drogas, quanto para a lavagem de dinheiro. E aí a gente olha os recursos que as forças do Brasil têm, as forças policiais, as forças militares têm para monitorar as fronteiras e combater o tráfico. Aí você dá risada. Porque claramente o orçamento da Polícia Federal, o orçamento do Exército Brasileiro deveria ser muitas vezes maior do que é hoje para a gente tratar esse assunto a sério. E não adianta ir para a China fazer acordo de que a China vai ser nosso parceiro para monitorar a Amazônia. A China está olhando o interesse da China. Ninguém está olhando o nosso interesse. Então, quando você vai falar em fazer um combate a sério do narcotráfico, você primeiro precisa de dinheiro, precisa equipar adequadamente, ter recursos disponíveis para que se possa fazer o trabalho que precisa ser feito. E informação não falta. Quando você vê o que está acontecendo no Equador, não adianta colocar um escritório da Polícia Federal no Equador para fazer monitoramento da situação, blá, 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 porque eu quero saber, por exemplo, o que o Brasil faz com as informações que recebe dos Estados Unidos em relação ao tráfico de drogas na América do Sul. Estados Unidos monitora a sério toda a movimentação de drogas na nossa região e entrega informação às autoridades brasileiras. O que nós fazemos com essa informação? Eu não sei. Então, primeiro, vamos responder a como estamos usando a informação que já está disponível, para depois querer inventar moda de abrir escritórios por aí só nesse momento em que o Equador aparentemente perdeu completamente o controle da sua segurança. Polícia Federal identificando novas rotas do narcotráfico. Dantas, o que é preciso destacar, e temos informações, quais são os países que mais abastecem o nosso mercado? Porque tem duas coisas, né? Nós recebemos parte das drogas para consumo interno e também o Brasil é rota para envio para a Europa, né? São esses dois aspectos que a gente precisa destacar. Estados Unidos também. Sim. Manda para os Estados Unidos também. A gente é rota da Colômbia, do Peru, isso Bolívia, no caso, né? Especialmente da Bolívia, isso especialmente no caso do narcotráfico. Mas a gente está... esses crimes transfronteiriços, normalmente eles caminham de forma conjugada. Você tem o tráfico de armas, que também usa muito o Paraguai, e o próprio contrabando, né, de equipamentos eletrônicos, de cigarros, etc., que também usa muito toda a região ali do Lago de Itaipu. Inclusive, no Lago de Itaipu, hoje há uma estimativa de pelo menos 300 portos clandestinos usados por esses grupos criminosos. Para vocês terem uma ideia, como é que você fiscaliza isso, né? Há uma pulverização logística para justamente reduzir a possibilidade de apreensão.
E como são quantidades menores, normalmente quando a fiscalização aparece, uma fiscalização, o sujeito abandona a lancha, se ele já estiver no lado brasileiro, abandona a carga e dá como carga perdida. Isso tudo é estratégia. Hoje essas estratégias, elas inclusive, elas são divulgadas até nas redes sociais. Eu me lembro, recentemente saiu uma reportagem, foi na Gazeta do Povo, mostrando os criminosos usando TikTok, Instagram e tal, para mostrar como é que se faz, né? E aí você acaba convocando as pessoas que estão ali, que já têm um pé no crime, fazendo essa convocação em massa, né, de quem quer participar dessa malha, né, criminosa, que é que especialmente que trata da logística, do transporte. Então, o quanto é importante o Brasil, além de ser um grande mercado consumidor, ele é esse espaço gigantesco de transporte, né? Então, ele integra esse eixo logístico que vai permitir que essa droga também chegue à Europa e chegue aos Estados Unidos. É muito complicado. Você muitas vezes precisa do país da fronteira, que está fazendo fronteira com você, precisa que as autoridades do lado de lá também tenham a mesma capacidade técnica e o mesmo empenho para que haja realmente um fechamento dessa fronteira, o que normalmente não acontece nem quando os países têm governos que defendem o combate às drogas ou ao crime de uma maneira geral, quanto mais quando isso envolve governos que tem, vamos dizer assim, um pezinho lá do lado do crime, né? Que acham que tem que legalizar a droga, que não tem problema, que tudo bem. Então, é muito complicado, realmente é um desafio gigantesco. Agora, só antes de passar para o Roberto Mota, Beraldo, quando eu me referi à Europa, eu só queria entender um pouco dessa logística. Os outros países produtores que estão acima do Brasil, eles enviam para o Brasil para depois despachar para os Estados Unidos, então a droga desce para depois voltar? Não há uma logística direta? Não, o Brasil também é rota de exportação de droga para os Estados Unidos. Por isso que o governo americano mantém esse monitoramento, inclusive com departamentos dentro da embaixada e dos consulados americanos no Brasil, para poder fazer o monitoramento e entregar informação para as autoridades brasileiras. Mota, Polícia Federal identificando novas rotas do narcotráfico, esse um dos desafios, são muitos, né? Foi o que a gente acabou de comentar na notícia anterior, né? Tudo que se identifica do crime é um pequeno percentual do que realmente acontece. Eu sugiro aos nossos espectadores que abram aí o mapa da América Latina, eu espero, vocês vão ver onde é que fica o Equador. Ele fica ali na esquina esquerda da América do Sul. Ele fica imprensado entre o Peru e a Colômbia, os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Se vocês olharem o Equador, ali da praia do Equador, dá para traçar uma rota direto para a costa oeste dos Estados Unidos. Dizem que 75% da cocaína que chega nos Estados Unidos segue essa rota. Mesmo com tudo que está acontecendo lá, é sempre bom a gente lembrar. A crise do Equador é café pequeno diante da crise de criminalidade aqui do Brasil. Os números daqui são muito mais assustadores. E de uma forma geral, isso é que é importante a gente não perder de vista. As instituições da América Latina não são páreo para o narcotráfico, em termos de preparo, armamento, financiamento e clareza de ideias. Combater o crime é, antes de tudo, uma decisão política. Se os políticos não querem fazer isso, há muito pouco que a polícia, qualquer que seja a polícia, possa fazer. Pois é, inclusive tem um espectador aqui, o Ricardo Dias, dizendo que o Brasil é um hub para receber e distribuir as drogas que também são produzidas na Europa, porque também tem um caminho inverso. Drogas que são produzidas em alguns países europeus são enviadas para o Brasil, que aí acaba distribuindo também para os países da América do Sul, América Central e América do Norte, sobretudo Estados Unidos, apesar que eu acho que a produção de drogas na Europa também tem uma logística, uma perna direta para os Estados Unidos, né, Beraldo?
Pois é, a gente precisa lembrar aquelas notícias, Caniato, dos submarinos. As pessoas saem com esses submarinos do Brasil, submarinos feitos clandestinamente, e atravessam o oceano rumo à Europa. Esses foram os casos que foram descobertos, mas certamente não só para a Europa. Enchem esses mini submarinos de drogas e cruzam os oceanos. 2 pessoas com uma conta de alimentação necessária, a conta de ar necessária, em situação realmente ali você não tem como fazer a higiene, você não tem como dormir, as pessoas vão em troca de dinheiro para levar drogas para lá. Agora, de um que pegam, 100 passam, porque é assim que essa turma opera. Boi de piranha. Exato. Então, a gente vê que o Brasil se torna uma referência dessa peneira pela qual tudo passa, tudo é possível. É mais barato passar pelo Brasil, porque a propina aqui também, no mercado internacional, a propina aqui deve ser menor. Então, com essa costa imensa que nós temos, encontrar alguém que deveria ser uma autoridade para zelar pela segurança e que vai fazer vista grossa para que eles passem ali com o que quiserem, não deve ser difícil. Então, realmente, é um péssimo sinal em relação à imagem que o Brasil passa para o mundo. Essas conversas que às vezes as pessoas falam, nossa, como o Brasil está bem representado, agora o Brasil voltou, o Brasil é um player internacional. Quem está do outro lado da mesa está com essa informação na cabeça. É o Brasil criando problemas para a Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares do mundo, porque tem essa peneira de armas e drogas aqui.